Meus cumprimentos. Um sonho na madrugada. Faculdade de Direito do Norte de Minas. Normalmente chegávamos à casa do professor José Oliveira Fonseca, na rua Carlos Pereira, às 5 horas da manhã. Todos os dias, de segunda a sábado, lá estávamos para a aula de análise sintática e de outras questões mais objetivas da língua portuguesa. Não éramos muitos, mas éramos bastante curiosos e interessados. Principalmente o Mauro Lafetá, o Corbiniano Aquino, o Afrânio Nogueira, o Adil Oliveira e eu. Repetindo, Mauro Lafetá, Corbiniano, Afrânio, Adil e eu. Aqui na superfície terrena, só eu. Mauro, Corbiniano, Afrânio, Adil, todos já se foram. Eles, candidatos ao vestibular de Direito em Pouso Alegre ou Niterói. Eu, estudante do curso de Letras, aproveitando a maestria do professor Fonseca, o melhor que passou pela matéria Língua Portuguesa, Análise Sintática em Montes Claros. Era um tempo excelente, alegre, pleno de maduro entusiasmo, sonho de pessoas que, a certa altura da vida, sabem o que fazer e com que se ocupar. O Afrânio acabava de deixar as aulas de primeiro estágio do Madureza e já cursava à noite as últimas unidades para enfrentar o segundo grau, num esforço tremendo de ano e meio entre a escola primária e a universidade. O Mauro, com toda aquela pose que Deus lhe deu, sério, compenetrado, sonhador, quase já exigia que o tratássemos de doutor. Era tudo uma beleza, embora o professor nunca nos tenha dado um cafezinho para espantar o sono do levantar tão cedo. A aula começava às 5 horas da manhã. Foi por aí, madrugadas em transformação de aurora, manhãs de gostoso friozinho para pouco agasalho, que o professor e nós fizemos as primeiras propostas para a fundação da Faculdade de Direito do Norte de Minas. Entre uma análise sintática e outra, entre um verso e um substantivo, uma nova observação sobre o futuro da segunda Faculdade de Montes Claros. Quem estaria disposto a colaborar? Com quais advogados poderíamos contar para a formação do corpo docente? Quem poderia ser o primeiro diretor? Onde funcionar? Onde buscar apoio financeiro? Eram perguntas e mais perguntas, tão constantes e tão assíduas como os próprios formuladores, nós, os alunos do professor José Fonseca. Não durou muito tempo e a temporada de sonhos e cogitações, e em menos de um mês, já estávamos na rua buscando apoio, tendo encontrado no deputado Lezinho, Euler de Araújo Lafetá, tio do Mauro, e o homem próximo ao governo, e também no inspetor Zezinho Fonseca, José Monteiro Fonseca, que ficou mais entusiasmado do que nós próprios. A luta tomara corpo, criava-se do espírito de séria decisão. O Mauro cada vez mais encantado e antecipadamente vitorioso. Iniciamos as primeiras consultas aos principais advogados através de uma comissão formada por Mauro, Afrânio e eu, num desdobramento de trabalho feito antes pelo professor Francolino Santos
e por meu companheiro Corbini Anakin, Francolino e Corbi. Ninguém pode imaginar nem prever reações humanas e profissionais diante de um desafio. Quem poderia calcular onde estaria o interesse pessoal, o desprendimento, o entusiasmo ou, ao contrário, o medo de futura concorrência? Quer dizer, havia advogados interessados e advogados com terrível medo de criar concorrentes no campo da advocacia. Quem poderia acreditar naqueles sonhadores querendo fazer as coisas de baixo para cima, invertendo toda a lógica aceitável? Nós éramos estudantes, querendo fundar uma faculdade. Não éramos professores, catedráticos, já com muita experiência. Então, de novo a pergunta: quem poderia acreditar naqueles sonhadores querendo fazer as coisas de baixo para cima, invertendo toda a lógica aceitável? Realmente, diante da proposta, futuros mestres mostraram-se ora alegres, ora tristes, na maioria das vezes terrivelmente irônicos. Quem era mesmo que queria fundar uma faculdade de Direito em Montes Claros? Que saberiam aqueles três sob espírito universitário? Da universidade até então somente eu que fazia o curso de letras. Os outros, um ainda no madureza, outros tentando estudar para um vestibular. Loucos era o que pensavam que éramos. Por que não iam estudar por correspondência como fizeram tantos outros, passeando de vez em quando? Seria mais fácil do que criar uma escola. Dois fatores tornaram-se importantíssimos em nossa luta. O Jornal de Montes Claros ficou contra, afirmando a não necessidade de formação de novos bacharéis. O mundo já estava muito cheio de advogados. Apareceram interessados em nosso trabalho o professor João Luiz de Almeida, meu grande mestre, doutor João Luiz de Almeida, e os deputados Francilino Pereira e Cícero Dumont. Francilino ainda era, na ocasião, deputado federal, e Cícero Dumont, da nossa vizinha cidade de Bocaiúva. Dr. João cedeu-nos as instalações do Instituto Norte Mineiro de Educação, na Rua João Pinheiro, para funcionamento da escola e se dispôs a ser o primeiro diretor. Francilino levou as ideias e os planos ao governador Magalhães Pinto. Cícero Dumont organizou os estatutos da fundação da nova faculdade. Ninguém poderia segurar mais. O contra e o a favor estimularam ainda mais a nossa frente de batalha. A reação da imprensa provocou um desafio, a ajuda dos amigos poderosos deu o tempero que faltava. Hoje, um final feliz com a FADIR completando 20 anos. Já são mais de 50 hoje. O texto foi escrito ainda no século passado e ainda umas 2 ou 3 décadas antes. Tenho bem guardados as gravações do dia definitivo da fundação, reunião realizada na Rua São Francisco, centro de Montes Claros, delegacia de ensino, sala de trabalho de José Monteiro Fonseca, o grandioso Zezinho Fonseca, inspetor federal de ensino. Aí está a Faculdade de Direito no campus Darcy Ribeiro, em Montes Claros.